Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa muito rápida. Se você gosta de moedas raras, histórias escondidas e descobertas que podem mudar completamente a forma como você olha para o dinheiro no seu bolso, se inscreva agora no canal. Porque hoje, o que você vai ver pode fazer você correr até a gaveta da cozinha, abrir aquele velho pote de moedas esquecidas e procurar uma peça que muita gente já segurou nas mãos sem perceber o verdadeiro valor que ela pode esconder. Existe uma moeda brasileira que passou despercebida por milhões de pessoas. Ela circulou normalmente. Foi usada em mercados, padarias, postos de gasolina e até entregue como troco em pequenos comércios. Durante anos, ninguém imaginou que aquela simples moeda poderia despertar tanto interesse entre colecionadores experientes e especialistas em numismática. E o mais impressionante é que estamos falando de uma moeda extremamente comum à primeira vista. Pequena, simples, discreta. Uma moeda de R$ 1 do ano de 2008. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Um homem entra em casa depois de um longo dia de trabalho. Ele tira algumas moedas do bolso, joga em cima da mesa e vai tomar café. Dias depois, enquanto organiza objetos antigos, ele percebe que uma daquelas moedas parece um pouco diferente. Nada muito evidente. Apenas um detalhe quase invisível. Um pequeno sinal que a maioria ignoraria imediatamente. Mas esse detalhe mudou tudo. Porque no mundo das moedas raras, os pequenos erros valem fortunas. E é exatamente isso que torna a moeda de R$ 1 de 2008 tão fascinante. Enquanto milhões de brasileiros continuavam tratando essa peça como dinheiro comum, alguns especialistas começaram a perceber características muito incomuns aparecendo em determinados exemplares. Algumas apresentavam falhas de fabricação difíceis de encontrar. Outras tinham marcas específicas que indicavam erros no processo de cunhagem. E quando esses erros aparecem em moedas oficiais, algo extraordinário acontece. O valor dispara. O mais curioso é que muitos homens acima dos 40 anos lembram perfeitamente da época em que essa moeda circulava intensamente. Era uma fase em que o Brasil vivia mudanças econômicas importantes. E o real já fazia parte da rotina dos brasileiros. Ninguém imaginava que, anos depois, certas moedas daquele período seriam tratadas quase como tesouros escondidos. Colecionadores experientes começaram a procurar exemplares específicos de 2008. Não qualquer moeda, mas aquelas que apresentavam sinais raros. Algumas tinham desalinhamento. Outras mostravam defeitos no núcleo metálico. Em certos casos, o relevo parecia diferente. Pequenos detalhes capazes de transformar uma moeda simples em objeto de desejo. E aqui está a parte que deixa muita gente sem dormir. Grande parte dessas moedas ainda pode estar circulando. Isso significa que alguém pode ter uma dessas guardada em casa neste exato momento sem fazer ideia do que possui. Dentro de uma carteira antiga. Em uma caixa esquecida. No fundo de um armário. Ou até misturada em moedas comuns dentro do carro. É exatamente por isso que tantos brasileiros começaram a prestar mais atenção nas moedas antigas. Porque histórias incríveis começaram a surgir. Homens aposentados encontrando peças valiosas em coleções esquecidas. Famílias descobrindo moedas raras guardadas por décadas. Pessoas comuns percebendo que um objeto aparentemente sem importância podia chamar a atenção de compradores especializados. E quando falamos da moeda de R$ 1 de 2008, existe um fator que aumenta ainda mais o mistério. Nem todas possuem valor elevado. Esse é o detalhe mais importante. Muita gente pensa que basta ter uma moeda antiga para ficar rico. Não funciona assim. O verdadeiro valor depende do estado de conservação, da raridade e principalmente dos erros específicos encontrados na peça. Alguns colecionadores chegam a usar lentes especiais para analisar detalhes invisíveis a olho nu. Eles observam bordas, letras, alinhamentos e pequenas falhas metálicas. Um simples defeito pode separar uma moeda comum de uma peça extremamente cobiçada. E é justamente essa caça aos detalhes que transforma o colecionismo em algo tão emocionante. Porque cada moeda conta uma história. Uma história de fabricação. Uma história de circulação. Uma história de sobrevivência ao tempo. E no caso da moeda de R$ 1 de 2008, existe uma aura de mistério que continua crescendo ano após ano. Alguns especialistas acreditam que certas unidades raras foram produzidas em quantidade muito menor do que o esperado.
Outros defendem que determinados erros passaram despercebidos durante a fabricação oficial. Isso fez com que poucas moedas especiais chegassem ao público. E quando algo raro entra em circulação sem que as pessoas percebam, o resultado pode ser explosivo anos depois. Hoje, colecionadores disputam determinadas versões dessa moeda com enorme interesse. Algumas negociações privadas impressionam até quem acompanha o mercado há décadas. Mas calma! A parte mais chocante dessa história ainda está por vir, porque existe um detalhe específico nessa moeda de R$ 1 de 2008 que pode transformar completamente seu valor diante dos colecionadores mais exigentes. E quando você descobrir qual é esse detalhe, talvez nunca mais olhe para suas moedas da mesma maneira. Agora preste muita atenção no que eu vou te contar, porque é exatamente neste ponto que a história começa a ficar realmente intrigante. Durante muito tempo, colecionadores acreditavam que as moedas modernas nunca alcançariam valores impressionantes. Afinal, estamos falando de moedas relativamente recentes, produzidas em grande quantidade e usadas diariamente por milhões de pessoas. Parecia impossível que uma simples moeda de R$ 1 pudesse se transformar em alvo de caçadores de raridades. Mas então começaram a surgir relatos inesperados. Alguns especialistas notaram que certas moedas de 2008 apresentavam diferenças quase invisíveis quando comparadas às versões normais. Pequenas alterações na gravação, mudanças sutis no encaixe metálico, marcas incomuns próximas às bordas. Nada que uma pessoa distraída perceberia rapidamente. E é justamente isso que torna essas moedas tão perigosamente valiosas. Porque o verdadeiro tesouro raramente chama atenção à primeira vista. Muitos homens que hoje têm entre 50 e 65 anos cresceram ouvindo histórias de objetos antigos encontrados por acaso. Relógios esquecidos em gavetas. Notas antigas guardadas em livros. Peças militares herdadas de familiares. E agora, as moedas raras passaram a ocupar esse mesmo espaço de fascínio. Existe algo profundamente emocionante na ideia de descobrir riqueza escondida dentro da própria casa. Talvez seja por isso que tantas pessoas começaram a examinar moedas antigas nos últimos anos. Alguns fazem isso por curiosidade. Outros fazem por esperança. E alguns fazem porque já viram histórias inacreditáveis acontecerem diante dos próprios olhos. Um aposentado encontrou uma moeda rara enquanto separava objetos antigos da esposa falecida. Outro homem percebeu um detalhe estranho em uma moeda guardada desde 2008 e decidiu mostrar para um especialista. Em ambos os casos, o que parecia apenas metal comum despertou enorme interesse. Porque no universo da numismática, raridade significa poder. E quanto mais difícil for encontrar uma peça específica, maior tende a ser o desejo dos colecionadores. Agora imagine o seguinte. Você pega uma moeda de R$ 1 de 2008. Olha rapidamente. Parece normal. Mas então você percebe algo diferente no desenho. Talvez um desalinhamento. Talvez um erro no centro metálico. Talvez marcas de cunhagem que não deveriam existir. Nesse momento, a moeda deixa de ser apenas dinheiro. Ela se transforma em possibilidade. Especialistas costumam dizer que os erros de fabricação são como acidentes históricos congelados no metal. São falhas que escaparam do controle da produção oficial e acabaram entrando em circulação sem que ninguém percebesse imediatamente. E justamente por serem erros, essas moedas se tornam extremamente limitadas. Quanto menor a quantidade conhecida, maior o interesse. Isso criou uma verdadeira corrida silenciosa entre colecionadores brasileiros. Muitos começaram a procurar moedas de 2008 em feiras, mercados de antiguidades e coleções familiares. Outros passaram horas analisando moedas comuns na esperança de encontrar alguma característica rara. E existe um motivo psicológico muito forte por trás disso. A possibilidade de descobrir algo valioso ativa uma sensação de caça ao tesouro que fascina principalmente homens maduros. A ideia de encontrar uma peça rara através da observação, da paciência e da experiência desperta um orgulho difícil de explicar. Porque não se trata apenas de dinheiro. Trata-se da descoberta. Da sensação de enxergar algo que milhões ignoraram. Da inteligência de perceber valor onde outros viram apenas uma moeda comum. E quanto mais histórias aparecem, maior fica o interesse.
Hoje existem colecionadores que dedicam anos inteiros procurando determinadas versões da moeda de R$ 1 de 2008. Alguns possuem equipamentos profissionais para verificar a autenticidade. Outros trocam informações secretamente em encontros especializados. Mas o detalhe mais impressionante ainda não foi revelado. Existe uma característica específica que fez certas moedas desse ano se tornarem extremamente desejadas. Um detalhe tão raro que muitos especialistas passaram anos tentando localizar exemplares autênticos. E sabe o que torna tudo ainda mais assustador? Muitas dessas moedas podem ter sido usadas normalmente durante anos sem ninguém perceber. Elas passaram por supermercados, postos de gasolina, bares, lojas pequenas, mãos de trabalhadores, mãos de aposentados, mãos de pessoas comuns, como qualquer outra moeda. Até que alguém finalmente percebeu que havia algo diferente. E quando essa descoberta aconteceu, o mercado de colecionadores começou a mudar rapidamente. Algumas moedas passaram a receber avaliações surpreendentes dependendo do estado de conservação e das características apresentadas. Mas existe uma condição muito importante. A conservação da moeda pode mudar completamente seu valor. Uma peça muito desgastada perde grande parte do interesse. Já moedas bem preservadas, com brilho original e detalhes intactos, despertam disputas intensas. Por isso muitos especialistas recomendam nunca limpar moedas antigas de maneira agressiva. Pequenos riscos podem reduzir drasticamente o valor para colecionadores experientes. Agora imagine quantas moedas raras podem ter sido destruídas por pessoas que tentaram deixá-las brilhando sem saber o que possuíam. Essa é uma das maiores tragédias do colecionismo. Tesouros desaparecendo por falta de informação. E enquanto algumas moedas se perderam para sempre, outras continuam escondidas, esperando ser encontradas, esperando chamar a atenção da pessoa certa, talvez dentro de uma gaveta antiga, talvez em uma coleção esquecida, ou talvez muito mais perto do que você imagina. Porque a terceira parte dessa história revela exatamente qual detalhe fez a moeda de R$ 1 de 2008 entrar no radar dos colecionadores mais experientes. E quando você ouvir isso, existe uma grande chance de querer verificar imediatamente todas as moedas guardadas na sua casa. Agora chegamos ao ponto que transforma uma moeda comum em uma verdadeira obsessão para colecionadores experientes. O detalhe que colocou algumas moedas de R$ 1 de 2008 no centro das atenções não foi apenas a idade ou a aparência. Foi algo muito mais raro. Algo que surgiu durante o próprio processo de fabricação. Especialistas começaram a identificar exemplares com erros extremamente incomuns no encaixe do núcleo metálico. Em algumas peças, o centro parecia ligeiramente deslocado. Em outras, pequenos defeitos criavam marcas que não deveriam existir oficialmente. E quando esses erros são confirmados em moedas autênticas, acontece algo poderoso no mercado numismático. A procura explode. Porque erros verdadeiros não podem ser reproduzidos facilmente. Eles são acidentes históricos. Pequenas falhas que escaparam da fiscalização e sobreviveram ao tempo. Isso faz cada moeda rara carregar uma identidade única. É quase como se cada defeito contasse uma história secreta da fabricação. E existe um fator psicológico impressionante nisso tudo. Homens acima dos 40 anos costumam valorizar objetos com história real. Objetos que atravessaram décadas. Peças que carregam marcas do tempo. Diferente das novas gerações, que muitas vezes vivem no digital, muitos colecionadores mais experientes sentem fascínio por itens físicos que podem ser segurados nas mãos. Uma moeda rara entrega exatamente isso. Peso, história, mistério, autenticidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas passaram a olhar para moedas antigas com outros olhos. Não como simples dinheiro, mas como relíquias escondidas. E quanto mais raro o erro, maior a emoção. Alguns colecionadores relatam sentir adrenalina ao encontrar uma peça incomum pela primeira vez. O coração acelera. As mãos ficam inquietas. Porque eles sabem que podem estar diante de algo extremamente difícil de localizar. Agora imagine quantas moedas passaram despercebidas durante anos. Quantas foram entregues como troco? Quantas ficaram esquecidas em cofres antigos? Quantas ainda circulam silenciosamente?
Esse pensamento sozinho já faz muita gente começar imediatamente a procurar moedas guardadas em casa. E existe outro detalhe importante sobre a moeda de R$ 1 de 2008. A dificuldade de encontrar exemplares realmente especiais aumenta ainda mais o interesse dos compradores sérios. Quando um objeto é abundante, ele perde parte do encanto. Mas quando poucas unidades autênticas aparecem no mercado, o desejo cresce rapidamente. Isso cria disputas intensas entre colecionadores. Alguns viajam longas distâncias para participar de encontros especializados. Outros passam horas negociando uma única peça. E existem aqueles que guardam certas moedas como verdadeiros troféus pessoais. Porque possuir algo raro gera uma sensação de exclusividade muito forte. É como carregar um pequeno fragmento da história que quase ninguém conseguiu encontrar. Mas aqui está o ponto mais surpreendente de todos. Muitas pessoas que possuem moedas valiosas ainda não fazem ideia disso. Elas olham para a moeda e enxergam apenas R$ 1. Nada mais. Sem imaginar que determinados detalhes podem despertar enorme interesse no mercado de colecionadores. E isso acontece porque a raridade verdadeira geralmente se esconde nos pequenos sinais. Um erro quase invisível. Uma marca incomum. Uma diferença mínima na fabricação. Detalhes tão discretos que apenas olhos atentos conseguem perceber. É exatamente isso que separa os observadores comuns dos verdadeiros caçadores de raridades. E ao longo dos anos, histórias impressionantes começaram a circular entre colecionadores brasileiros. Homens encontrando moedas especiais dentro de potes antigos. Coleções esquecidas reaparecendo após décadas. Famílias descobrindo que guardavam peças extremamente desejadas sem saber. Cada nova descoberta aumentava ainda mais o mistério em torno das moedas de 2008. Mas existe algo ainda mais fascinante. O valor dessas moedas pode variar drasticamente dependendo da raridade do erro, da procura entre colecionadores e principalmente do estado de conservação. Uma moeda rara perfeitamente preservada desperta muito mais interesse do que uma peça desgastada pelo tempo. Por isso especialistas analisam cada detalhe cuidadosamente. Brilho original. Bordas. Relevo. Marcas de circulação. Tudo importa. E justamente porque poucos exemplares sobrevivem em ótimo estado, certas moedas acabam se tornando quase lendárias dentro do colecionismo. Agora imagine alguém encontrando uma dessas peças por acaso, dentro de uma gaveta, misturada com moedas comuns, sem perceber imediatamente o que possui. Essa possibilidade mantém milhares de pessoas procurando até hoje. E na próxima parte, você vai descobrir o motivo pelo qual essa moeda de R$ 1 de 2008 continua despertando tanta atenção e qual foi a avaliação impressionante associada a exemplares extremamente raros. O final dessa história faz muita gente olhar duas vezes para qualquer moeda antiga antes de gastá-la. Agora chegou o momento mais esperado dessa história. Depois de anos despertando curiosidade entre colecionadores, especialistas e apaixonados por moedas raras, a moeda de R$ 1 de 2008 se transformou em muito mais do que uma simples peça monetária. Ela virou símbolo de descoberta, atenção aos detalhes e da possibilidade de encontrar algo extraordinário escondido em objetos comuns do dia a dia. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantas pessoas continuam fascinadas por moedas raras. Porque elas representam uma verdade poderosa. O valor nem sempre está onde todos conseguem enxergar. Às vezes, aquilo que parece simples pode esconder algo extremamente especial. Durante muito tempo, milhões de brasileiros usaram moedas sem sequer observá-las direito. Pegavam no troco e gastavam imediatamente. Mas o crescimento do colecionismo mudou completamente essa visão. Hoje, muita gente olha para moedas antigas de maneira diferente. Com atenção, com curiosidade, com expectativa. E no caso da moeda de R$ 1 de 2008, o mistério aumentou ainda mais conforme relatos de exemplares raros começaram a circular entre especialistas. Alguns colecionadores passaram anos tentando localizar peças específicas. Outros investiram tempo estudando detalhes microscópicos para identificar erros autênticos. Porque quando uma moeda rara aparece, ela não chama atenção apenas pelo metal. Ela chama atenção pela história, pelo acaso, pela sobrevivência ao tempo. E principalmente pela raridade. Quanto menos exemplares conhecidos existirem,
maior tende a ser o desejo dos compradores mais sérios. Isso transformou certas moedas em verdadeiros objetos de prestígio dentro da numismática brasileira. E aqui existe um detalhe muito importante. Muitos homens entre 35 e 65 anos sentem uma conexão especial com esse universo porque cresceram em uma época em que guardar objetos antigos tinha significado emocional. Relógios do pai, ferramentas antigas, notas guardadas, coleções esquecidas. Existe uma sensação muito forte de memória e legado ligada a esses itens. Uma moeda rara carrega exatamente isso. Ela atravessa gerações, passa de mão em mão, sobrevive ao tempo, e um dia pode reaparecer diante da pessoa certa. Talvez seja por isso que tantas histórias impressionantes continuam surgindo. Homens abrindo caixas antigas depois de décadas. Famílias encontrando coleções esquecidas. Pessoas percebendo tarde demais que gastaram moedas valiosas sem saber. Tudo isso alimenta ainda mais a lenda em torno das moedas raras. E existe um motivo psicológico muito forte para esse fascínio continuar crescendo. No fundo, todos gostam da ideia de encontrar um tesouro escondido. Algo raro. Algo exclusivo. Algo que quase ninguém percebeu. E quando falamos da moeda de R$ 1 de 2008, essa sensação fica ainda mais intensa porque ela parece comum à primeira vista. Esse é justamente o segredo. O verdadeiro valor está escondido nos detalhes. Pequenos sinais capazes de transformar uma moeda simples em uma peça extremamente procurada. É por isso que colecionadores experientes analisam tudo cuidadosamente. A posição do núcleo metálico, as bordas, os relevos, as falhas de fabricação, as marcas incomuns. Cada detalhe pode mudar completamente o interesse pela moeda. E enquanto muitos ainda ignoram essas peças, outros continuam procurando silenciosamente, porque sabem que descobertas raras ainda podem acontecer. Agora imagine a cena. Uma pessoa abre uma velha gaveta, encontra algumas moedas antigas, começa a observar sem muita expectativa. De repente percebe algo estranho em uma moeda de R$ 1 de 2008. O coração acelera. A curiosidade aumenta. Ela compara detalhes. Observa novamente. E naquele instante surge a pergunta que mudou a vida de muitos colecionadores. Será que essa moeda é uma das raras? Essa simples dúvida já foi suficiente para iniciar histórias impressionantes no mundo do colecionismo, porque algumas descobertas aparentemente pequenas acabaram despertando enorme interesse entre compradores especializados. E agora vem o momento que faz tanta gente ficar em choque. Segundo relatos e avaliações extremamente comentadas entre colecionadores, determinados exemplares raríssimos da moeda de R$ 1 de 2008, dependendo das características, autenticidade e estado de conservação, chegaram a ser associados a valores impressionantes. Alguns números divulgados causaram espanto até entre especialistas experientes. E uma das avaliações mais dramáticas já mencionadas envolvendo versões extremamente raras dessa moeda, alcançou algo próximo de 16 milhões de ba. Sim, 16 milhões de ba. Um valor capaz de transformar completamente a forma como qualquer pessoa olha para moedas antigas. E é exatamente por isso que tanta gente continua verificando moedas esquecidas até hoje. Porque às vezes o maior tesouro não está em um cofre luxuoso. Está escondido silenciosamente dentro da própria casa. Então agora eu quero saber uma coisa. Depois dessa história, você vai começar a olhar suas moedas de maneira diferente?